Olá pessoal, tudo bem? Sou Márcio Hartz, professor de Direito Previdenciário, para trabalhar com vocês o conteúdo de Seguridade Social e Legislação Previdenciária para o concurso do INSS, o concurso de técnico do Seguro Social, que se avizinha para esse ano de 2016, em que a matéria previdenciária é protagonista, muitas questões são exigidas nesse certame. Então nós teremos aí alguns encontros para trabalharmos a Lei 8.212, a Lei 8.213 e o Decreto 3.048. Eu não costumo trabalhar com artigos de lei, lendo artigos de lei, transmitindo os artigos de lei para vocês. Eu transmito o conteúdo, eventualmente eu menciono, evidentemente, quais os artigos, mas não faço a leitura deles, porque entendo que este é um dever que vocês têm paralelo aos estudos dos conteúdos, e vocês devem realmente fazer isso, ler a legislação, ler o decreto, ler a Lei 8.213, porque isso é cobrado muito em prova. Em alguns momentos eu vou dizer para vocês terem atenção especial com determinado dispositivo, com outros dispositivos, mas o nosso modo de lecionar é muito mais relacionado à tradução do conteúdo, ao entendimento que se deve ter daquilo que a lei traz, e aí, claro, cabe a vocês essa complementação. Então, o nosso concurso do INSS está aí. Normalmente, nos últimos anos, nos últimos concursos da matéria previdenciária foram mais de 40 assertivas, mais de 40 questões, então ele é bastante intenso, bastante presente nesta prova. Bom, o nosso edital, ele trabalha com praticamente todo o direito previdenciário, com toda a legislação previdenciária. Ele fala tanto da Lei 8.212, que é a lei de custeio, lei de financiamento, quanto da Lei 8.213 e o Decreto 3.048, que congrega as duas leis, trazendo ainda alguns aditivos, alguns contornos, algumas especificações da legislação. Também, evidentemente, temos a Constituição como paradigma. Temos que buscar na Constituição as regras iniciais da Previdência Social para depois podermos baixar para a legislação e estudar os benefícios e o custeio da Previdência Social. Mas o edital também cobra um histórico da Previdência Social brasileira. Ele cobra a evolução da legislação previdenciária brasileira, sobretudo no século XX, porque foi ali que eclodiu o direito previdenciário brasileiro. Então nós também vamos falar sobre isso. O edital cobra princípios da seguridade, princípios da previdência, e isto sempre é cobrado em concurso público, onde a matéria previdenciária é exigida. Então temos que ter uma atenção muito especial, porque certamente uma, duas ou até mesmo três questões podem advir da principiologia da seguridade e da previdência social. Então nós vamos começar a nossa aula, começar o nosso estudo, começar o nosso curso a partir deste histórico da Previdência Social brasileira. Desde quando surgiu a Previdência no Brasil? Quando que ela passou a ser preocupação do Estado? Quando que ela passou a ser preocupação dos indivíduos e dos trabalhadores? Então, antes de falarmos da Constituição atual, nós vamos fazer este breve levantamento daquilo que ocorreu na legislação previdenciária, no avanço da ciência previdenciária brasileira. Alguns autores, quando iniciam os seus cursos de previdência, eles trabalham com uma frase de efeito, que diz mais ou menos o seguinte: para termos a noção do que é previdência, né? Essa frase é trazida para termos a noção do que é previdência, e eles dizem que desde a primeira vez em que o homem guardou um pedaço de carne para o dia seguinte, ali nasceu a previdência. Então isso vem desde os homens das cavernas, vamos colocar assim, porque esta preocupação com o futuro, a preocupação com o amanhã, guardar alguma coisa de hoje para ter alguma coisa amanhã, esta ideia traduz
exatamente o que vem a ser a previdência social. Previdência social vem a ser a preocupação com o futuro, preocupação para o momento em que não se puder caçar novamente, preocupação para o momento em que não se puder trabalhar. Antigamente o trabalho do homem era a caça. Então, dentro desta ideia de trabalho hoje para colher amanhã, para continuar tendo como me sustentar amanhã, é que surge a previdência social. Claro que isso de um modo muito rudimentar. A frase, como eu disse, busca ser uma frase de efeito para traduzir uma ideia, em que pese isso de fato tenha acontecido nos primórdios da humanidade. A partir do momento em que o homem passa a viver em sociedade, ele passa a preocupar-se com os seus, passa a preocupar-se com os seus dependentes, e aí já um conceito previdenciário bastante evoluído, o conceito de dependente previdenciário, aqueles que vêm a fazer jus a benefícios na ausência dos provedores. Então, esta é a ideia central de previdência, uma ideia de preocupação com o futuro. Hoje eu posso me preocupar com o futuro, para que no futuro eu tenha uma proteção caso eu não possa mais estar provendo o meu próprio sustento ou o da minha família. Então, esta é a ideia central de previdência. Muitos associam a previdência a uma ideia de seguro. Seguro, eu pago um prêmio para ter direito a um benefício, eu pago um valor para ter direito a um benefício caso me ocorra alguma coisa. Talvez a grande diferença em relação ao seguro, ou uma das grandes diferenças em relação ao seguro, é que o seguro normalmente é um contrato. O seguro normalmente é algo por adesão, é facultativo. A previdência moderna e a previdência brasileira, ela é obrigatória. Esta é uma das distinções básicas do seguro. A outra distinção básica do seguro é que, por vezes, mesmo sem o pagamento deste valor para o seguro, eu tenho a contraprestação na previdência, porque muitas vezes o pagamento efetivo da contribuição não é exigido do próprio trabalhador. E mesmo que não haja o pagamento dessas contribuições, porque estão a cargo de outra pessoa, de um terceiro, este trabalhador, provando que estava numa atividade, ele terá a proteção previdenciária. Normalmente os seguros traduzem-se ou referem-se a eventos mínimos, como morte e invalidez. A previdência abarca um leque muito mais abrangente, porque vai da morte à invalidez, à idade avançada, à maternidade, à reclusão, enfim, uma série de outras situações, o tempo de contribuição alargado, que geram proteção previdenciária, E mais do que isso, e mais do que essas diferenças, a previdência, ela é contínua. Não existe um contrato de renovação, não existe uma forma de se negar a cobertura, não existe uma forma de não aceitar, a seguradora não aceitar aquela situação ou aceitar aquele segurado. Então, na verdade, embora muitas pessoas entendam que a relação previdenciária seja uma relação de seguro, eu prefiro dizer que ela é uma relação de direito social, uma relação institucional. Ela não é uma relação de contrato, ela é uma relação que decorre da lei. Então a previdência, ela é a preocupação com o futuro, uma preocupação obrigatória no Brasil, mas é uma preocupação do Estado. A partir do momento em que um dos direitos fundamentais que nós temos hoje é o direito à previdência social. Então, quando foi elaborada a Constituição Federal de 88, elegeu-se um sem número de direitos aos indivíduos. E um destes direitos eleitos é o direito à previdência social. Então, esta obrigatoriedade decorre do fato de que aquele poder que elaborou a Constituição entendeu que deveria o Estado proteger o indivíduo, mas este,
por sua vez, deveria estar obrigatoriamente vinculado a um regime de previdência. Então, é um sistema de proteção social, a Previdência, sim, é um sistema de proteção social dirigido ao trabalhador quando este se vê acometido por alguma situação que o coloca em vulnerabilidade. Nós vamos explicar um pouco mais isso quando tratarmos dos riscos sociais cobertos pela Seguridade e Previdência Social. Então, a Previdência tem este caráter, tem esta característica. É a preocupação com o futuro. É a preocupação com o futuro. Se aproxima do seguro, sim, mas não deve ser confundida com um seguro. Não deve ser confundida com um seguro. Bom, no Brasil, nós temos as manifestações previdenciárias modernas, dentro desta concepção moderna de previdência, remontando ao início do século XX. Ao início do século XX, notadamente na década de 1920 em diante, a partir de um sujeito que originou uma lei chamada Lei Eloy Chaves, de 1923, onde foram criadas caixas de aposentadorias e pensões. Eram pequenas estruturas previdenciárias que passaram a existir no intuito de proteger trabalhadores, mas estas pequenas estruturas previdenciárias eram direcionadas a específicas categorias profissionais. Então, a Caixa de Aposentadorias e Pensões dos ferroviários, as caixas de aposentadorias e pensões dos bancários, dos industriários, dos comerciários, cada categoria profissional passava a constituir a sua microprevidência social. Então, os trabalhadores daquela categoria deveriam contribuir para um fundo comum que refletiria em seu favor caso alguma situação prevista na lei ocorresse, ou prevista na Caixa de Aposentadorias ocorresse. Eram previdências voltadas a categorias profissionais. Não existia uma previdência geral. Existia uma previdência por categoria profissional. E a primeira delas, a categoria dos ferroviários. E com o avanço da legislação trabalhista, notadamente ocorrida nos anos 30, na era Vargas, em que efetivamente houve um boom do trabalhismo no Brasil, inclusive com a criação do Ministério do Trabalho, lá em 1934, sob a coordenação do então ministro Lindolfo Collor, essa legislação trabalhista fez eclodir um sem número de direitos aos trabalhadores. E esses trabalhadores passaram a ter também mais disseminada a previdência social, mas ainda sob a forma de previdência dirigida a categorias. Mas aquelas caixas de aposentadorias e pensões agora passaram a se transformar em institutos de aposentadorias e pensões. Nós tínhamos o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários, o IAPI. Nós temos um bairro em Porto Alegre que se chama IAPI. Temos o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciários, dos Bancários, ou seja, as categorias passaram a ter estes institutos de aposentadorias e pensões que foram inchando nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, até que o Estado percebeu que estava diante de um grande fundo com um grande volume de recursos aportados. E o que o Estado fez a partir dali? Unificou todos estes fundos, estes institutos de aposentadorias e pensões e criou o regime geral de previdência social. Houve a unificação da previdência social a partir da Lei Orgânica da Previdência Social de 1960, Decreto-Lei 3.807. Este instrumento normativo de 1960 unificou os regimes ou os institutos de pensões e aposentadorias
e transformou-os num regime jurídico único previdenciário. E todos os trabalhadores passaram a ter compulsoriamente uma filiação e passaram a ter de contribuir sob a ótica da previdência moderna, a ótica do tríplice custeio. O que vem a ser esta ótica do tríplice custeio, que remonta aos alemães do final do século XIX, quando Otto von Bismarck, na Alemanha, criou o sistema de previdência social baseado em tríplice custeio. Significa que a previdência social será custeada pelos trabalhadores, pelos empregadores, tomadores de serviços e pelo Estado. Então existe uma tripla fonte de financiamento. E isto ficou mais claro no Brasil a partir dos anos 60, com a unificação dos institutos de aposentadorias e pensões. E a partir daquela unificação dos institutos de aposentadorias e pensões, um plano de benefícios geral foi concebido. Benefícios foram concebidos de forma a atingir todos os trabalhadores, desde benefícios de aposentadorias por velhice, aposentadoria por tempo de serviço, até mesmo auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, proteção à maternidade, e também ali, em 1960, nascia a ideia de uma aposentadoria especial por tempo de serviço. Uma aposentadoria que alcançava trabalhadores que se expunham no ambiente de trabalho a agentes nocivos, que faziam com que o desgaste da atividade fosse tão grande que demandava uma proteção específica para que se exigisse menos tempo de trabalho daquele tipo de segurado, daquele tipo de indivíduo. Porque se exigisse o tempo comum de atividade para ele se aposentar, provavelmente, diante do grave agente nocivo ao qual estava exposto, ele não alcançaria aquele tempo sem antes tornar-se inválido ou sem antes até vir a óbito. Então, a década de 60 foi marcante na Previdência Social brasileira. Houve a unificação. Claro, qual o interesse do Estado na unificação da Previdência? Nós podemos tratar isso sob diversos aspectos. Primeiro, o Estado assume um papel social, o Estado social democrático de direito, mas este papel assumido pelo Estado, será que é só para o Estado realmente proteger os indivíduos ou o Estado tinha alguma outra intenção? Bom, os anos 50 mostraram que a Previdência brasileira era um fundo gigantesco monetário. Tinha muito dinheiro em caixa. Por que isso aconteceu? Porque se a Previdência surgiu nos anos 20 e com mais força nos anos 30, naturalmente, aqueles primeiros 20, 30 anos de existência foram altamente superavitários. Porque praticamente naquele período só se arrecadava dinheiro. Pouco se pagava a título de benefícios, até porque a grande massa dos contribuintes receberia após um largo período contributivo, salvo uma invalidez e um óbito. Então, aqueles recursos todos acumulados chamaram a atenção do Estado, evidente, que passou a gerir aqueles recursos e deveria, a partir disso, ele, Estado, também gerir o pagamento dos benefícios previdenciários. Só que enquanto o fundo era altamente superavitário, os recursos ali presentes serviram para financiar boa parte do desenvolvimento do Brasil a partir da segunda metade do século XX. E estamos falando de grandes obras, de grande vulto na República Moderna. Nós tivemos a construção da capital federal Brasília com o dinheiro quase que exclusivamente previdenciário. Nós tivemos muitas estradas naquela época de governar e abrir estradas, do milagre brasileiro, posteriormente, construídas com o dinheiro da Previdência Social. Houve nitidamente um desvirtuamento
do uso do capital previdenciário, porque se utilizou esse capital para finalidade diversa da qual ele deveria estar servindo. A Previdência tem que sustentar o trabalhador. A Previdência não pode destinar-se a financiar obras públicas. E isto aconteceu muito na década de 60, favorecendo um desenvolvimento rápido do Brasil, mas esses recursos de lá retirados naquela oportunidade jamais retornaram aos caixas da Previdência Social. E hoje se paga uma conta de um alegado déficit previdenciário, e isto está em todas as mídias, nós podemos acompanhar, sempre que se fala em crise, se fala em reforma previdenciária, se fala em diminuição de direitos, em dificultar mais o acesso aos benefícios, sempre que se fala em crise se quer mexer na Previdência, mas poucos se lembram que se a Previdência não houvesse sido saqueada na década de 50 e 60, nenhuma reforma restritiva de direitos aos trabalhadores precisaria ocorrer nos dias de hoje. Porque ela teria muito dinheiro sobrando. Imaginem quanto custa construir uma cidade como Brasília, quanto custa construir uma ponte Rio-Niterói, quanto custa construir estradas de desenvolvimento. Se esse dinheiro todo tivesse retornado aos cofres da Previdência, não estaríamos falando aqui em déficit. Aliás, déficit que é um conceito altamente criticado pelos estudiosos. Tem um estudo recente, feito na Universidade, se não me engano, do Rio de Janeiro, que aponta que o déficit previdenciário divulgado na imprensa, divulgado pelos órgãos governamentais, ele é altamente falacioso, que ele não existe na prática, que a Previdência Social ela é superavitária. O problema é que se coloca no déficit da Previdência aquilo que se gasta com saúde e aquilo que se gasta em assistência. E nós veremos hoje que saúde, assistência e previdência são três direitos distintos e que devem ter orçamentos distintos, embora provenham de um tronco comum. Eles se estabelecem a partir de um tronco comum, mas com ideias e com conceitos e com financiamentos diferentes. Pois bem, passada a década de 80, o Brasil entrou ali num regime ditatorial, num regime de ausência de democracia, e a Constituição Federal de 88 veio para encerrar este ciclo antidemocrático. E ela, a Constituição Federal de 88, já que vínhamos de um período em que os direitos não eram respeitados, esta Constituição de 88 procurou recuperá-los todos e dando-lhes ainda uma força maior. Naturalmente, uma Constituição que resgata a democracia, ela tende a ser uma Constituição mais benevolente com o cidadão. Uma Constituição mais pródiga em direitos e mais restrita em deveres. Sobre esta questão existem estudos e tem um livro do professor Fábio de Ambiade, que é um economista que se dedica à Previdência. O nome do livro é Reforma da Previdência, o Encontro Marcado, em que ele diz que a nossa Constituição Federal de 88, ela apresenta muito mais direitos do que deveres. E se vocês fizerem uma leitura da Constituição pelo Google, digitem a palavra na Constituição, abram a Constituição e digitem a palavra direito, ela vai aparecer dentro do texto constitucional mais de 180 vezes. Depois vocês digitam a palavra deveres. Deveres do indivíduo aparecerão ali 7, 8 vezes. Então há um descompasso nítido entre o que eu devo e o que eu posso. O que eu devo aparece muito pouco, o que eu posso aparece demais. E a Previdência se encaixa neste contexto. A Previdência Social brasileira veio altamente desenvolvida na Constituição Federal, que vai a minúcias que a Constituição não precisaria ir. Mas, já que vínhamos de um Estado antidemocrático, tudo o que se queria com a nova ordem era limitar o poder do Estado e favorecer o indivíduo. A Previdência aparece neste contexto.
E aí, a Constituição Federal estabelece o rol de direitos fundamentais. E este rol de direitos fundamentais é dividido em 5 espécies de direitos fundamentais. Nós temos, e vocês vão estudar isso nas noções de direito constitucional, que é um conteúdo cobrado no edital de concurso público. O rol de direitos fundamentais dividido em 5 espécies refere-se aos direitos individuais e coletivos, estes basicamente, mas não todos, basicamente, elencados e arrolados no artigo 5º da Constituição Federal. Temos os direitos sociais, que tendemos a reduzi-los ao rol do artigo 7º da Constituição, que seriam os direitos dos trabalhadores, direito a férias, direito a 13º, direito ao trabalho diferenciado ou proteção diferenciada ao trabalho da mulher, a hora noturna diferente da diurna, hora extra, jornada semanal não superior a 44 horas, direito de sindicalização, enfim, o terço de férias, uma série de direitos sociais dos trabalhadores que vêm ali arrolados no artigo 7º da Constituição. Tendemos, pois, a reduzir o leque dos direitos sociais, a restringir os direitos sociais àqueles previstos no artigo 7º. Só que um dos direitos sociais dos trabalhadores previstos no artigo 7º é justamente o direito à previdência social. O trabalhador tem direito à aposentadoria, o trabalhador tem direito a uma previdência social, gerida e mantida pelo Estado. Então a previdência já aparece como um dos direitos sociais. Daqui a pouco eu complemento essa informação. Além desses direitos individuais e coletivos, dos direitos sociais, aparecem também os direitos de nacionalidade. Quem é brasileiro? Como pode tornar-se brasileiro? Como perde esta condição de nacional? Então, ali os direitos do artigo 12 e artigo 13. No artigo 14 surgem os direitos políticos, quem pode ser eleito, quem pode eleger, quais as hipóteses de perda ou suspensão destes direitos políticos, também são direitos fundamentais. E, por fim, no artigo 17, os partidos políticos. Então, quando se estudam os direitos fundamentais na dogmática, normalmente, nós tendemos a reduzi-los ao rol do artigo 5º ao artigo 17. Entretanto, a Constituição Federal de 88, lá na frente, no título 8º, abre a ordem social. A ordem social. Da ordem social está lá. Capítulo 1º, disposições gerais. A ordem social terá como primado o bem-estar social e a livre iniciativa. E a proteção ao trabalho, o bem-estar social e a proteção ao trabalho. Então, os postulados da ordem social são o bem-estar social e o trabalho. A proteção ao trabalho, o primado do trabalho.